Cowboys desse multiverso! E sejam muito bem-vindos a mais uma live pra gente falar sobre o episódio da semana de The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett. Gente, como vocês podem ver, as coisas estão um pouquinho diferentes aqui. Não tô no meu cenário normal, tô aqui com uma instalação meio arrumada aqui pra gente conversar, porque assim, eu tô num processo de mudança, mas eu não podia deixar de falar sobre esse episódio, principalmente porque esse segundo episódio, gente, me pegou numa parte muito nostálgica e a gente vai conversar um pouco sobre isso porque essa série, na minha opinião, ela tá sendo muito subestimada para tudo que ela tá entregando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes da gente falar sobre esse episódio, não esqueçam aqui que quem não é inscrito no canal já se inscreve aqui embaixo e deixa o like e já compartilha para todo mundo, né? Porque essa é uma série que poucas pessoas estão falando, agora a gente tá no início do ano, então não é todo mundo que tá acompanhando, mas é uma série que vale muito a pena, principalmente para quem é fã de cinema, porque assim, é uma série que ela pega muito na nostalgia do cinéfilo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, começando, é claro, com uma análise sem spoiler, então quem não assistiu ainda o episódio pode falar aqui, pode comentar. Eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo, porque os comentários estão aqui embaixo, tá? Mas vocês estão aqui comigo. Aqui, ó, já temos o comentário aqui, perfeito. Um episódio que realmente me mexeu muito e eu quero trazer um pouquinho alguns detalhes que eu acho que é interessante a gente conversar sobre. Primeiro, começando sem spoiler, eu acredito que assim, como eu disse, quem é fã de cinema vai gostar muito desse episódio, porque ele é um episódio que ele trabalha muito com um gênero que fazia décadas que a gente não via e que inclusive The Mandalorian trabalhou um pouco, mas aqui nessa série, nesse episódio, a gente viu muito mais do gênero western, aquele gênero de faroeste, em vários detalhes, em vários frames. Olha, tinha cenas que eu olhava pra tela assim e ficava imaginando um filme lá dos anos 60, lá dos anos 70, do gênero de cowboy mesmo. E isso me trouxe uma nostalgia absurda, principalmente porque quem cresceu nessa época vai assistir, vai lembrar, e quem como eu conviveu com pessoas assim, por exemplo, os meus avós, que falam muito sobre o gênero do cowboy, desse gênero de faroeste, vai sentir uma nostalgia, um momento assim de acolhimento desse cinéfilo, desse momento assim que é muito, muito pontual, mas que, cara, pegou muito, principalmente na metade do episódio em diante. Mas assim, a série, como eu disse, ela tá muito subestimada, porque além da época que ela tá sendo lançada, que é uma época que muita gente tá na praia, tá fora de casa, não tá assistindo as séries, ela também é uma série que fala sobre um personagem que foi muito esquecido. Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre o histórico do Boba Fett, e ele não é um personagem que tem muito destaque, ele tem, como eu digo, 6 minutos de tela, tem 4 falas, então é um tempo muito curto pra gente realmente se apegar ao personagem. Mas com essa série, com toda essa construção que eles estão criando aqui, a gente consegue se identificar muito mais com o personagem, a gente consegue se apegar a ele de uma forma muito mais interessante do que eu estava esperando. Porque a gente fala sobre os personagens que não têm muito destaque, como foi, por exemplo, o caso do Han Solo, que teve o seu filme solo, e teve tanta coisa ali que eles explicaram, que eles esmiuçaram, que o mistério era muito mais interessante do que propriamente a explicação das coisas. E aí agora, em Boba Fett, o medo era exatamente o mesmo, de que eles fossem explicar muita coisa e que o mistério do personagem, tudo aquilo que fazia realmente a gente se engajar com a história dele, fosse perdido com saídas simples, com respostas fáceis. E eu acredito que a série está trabalhando de um jeito excelente para fazer com que a gente realmente se interesse por essa história. Como eu disse, esse momento é sem spoiler, então eu não vou entrar em detalhes, mas a forma como eles conseguem conectar o personagem com todo o contexto que ele vive em Tatooine, tudo que acontece depois dele sobreviver ao Sarlacc, tudo isso tem uma construção que faz sentido e é uma construção não acelerada. Na live anterior eu tinha comentado que
que eu imaginava que o primeiro episódio ia ser um grande flashback, que a gente ia entender todo esse passado do personagem, e em determinado momento a gente ia entrar pro presente, e aí, assim, talvez o episódio primeiro, assim, todo seria só de flashback e depois o resto seria no momento presente. Mas aqui a gente vê que a série vai trabalhar justamente com essa passagem de tempo do passado dele, do que foi construído do personagem, até ele chegar nos dias atuais, depois dele ter encontrado Din Djarin, depois da segunda temporada de The Mandalorian. Isso funcionou tão bem porque ao mesmo tempo que a gente está entendendo esse personagem enquanto anti-herói que ele é, enquanto esse personagem que está numa situação muito mais cinza agora, eu já tinha comentado que a gente ainda não entende muito. Esse segundo episódio, na verdade, a gente entende um pouco mais as intenções dele, a gente entende um pouco mais, e eu vou entrar em detalhes isso logo em seguida aqui com spoilers, mas nesse momento, assim, quando ele tá no momento presente, e aí a gente tem esse transporte pro passado, para um pouco tempo, um breve tempo anteriormente, onde a gente entende toda a construção desse caráter dele, tudo isso eu acho que foi muito bem encaixado de uma forma que não corre com a história, mas também não explica de um jeito simplório, que era o que eu tinha mais medo do personagem, que a gente acabasse perdendo toda a força, toda a potência que esse personagem podia apresentar. Então, tudo isso, pra mim, funcionou muito bem, encaixou de novo. E como eu sempre digo, essa nova fase de Star Wars funciona muito bem, porque a gente tem nerds que estão trabalhando na produção executiva. A gente tem o Jon Favreau e a gente tem o... Meu Deus, esqueci o nome dele. O outro diretor e produtor que está envolvido desde The Clone Wars, que agora me fugiu o nome, mas enfim, a gente tem pessoas que realmente amam a saga de Star Wars, amam esse conteúdo e assim fazem com que a gente consiga ver esse amor na tela. Então é o amor ao cinema, é o amor à saga e é o amor a um personagem que nunca teve a chance de se desenvolver e agora se desenvolve e de uma forma que faz sentido e que a gente se importa. Então isso é fantástico. Assim, pra mim a série ela tem sim o seu valor, principalmente pela questão de trazer um personagem que a gente não conhecia, a gente não tinha muito acesso e agora ele tem uma importância muito grande e que eu acho que vai trabalhar com outras séries. Eu já tinha comentado, pincelado um pouco essa ideia, mas eu acredito que o que Star Wars está começando a se propor, o que parece pelo menos, é um universo tão conectado entre as suas séries e os seus filmes de uma forma assim semelhante à da Marvel. Eu não acho que dá certo fazer tudo que a Marvel fez, porque a Marvel levou tempo para criar esse universo e hoje é um universo muito coeso. Mas existe um potencial interessante aí para se criar uma conexão de universo. Beleza, galera? Essa era a minha parte sem spoiler, porque assim, tem muito detalhe que a gente tem que conversar sobre esse episódio. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre spoilers. Se vocês não assistiram o episódio, então fecha o vídeo aqui e volta depois que vai ter a gravação desse vídeo aqui, dessa live. E depois a gente pode conversar aqui nos comentários para conversar sobre esse episódio que foi sensacional. Spoilers! Cara, e o episódio então começa com a questão ali de Tatooine, né? A gente vê o palácio do Jabba, a gente vê aquele mercenário que foi atrás do Boba Fett e todo esse núcleo primeiro ali da criação de uma tensão por trás daquela sociedade de crime, aquilo dali funcionou muito bem, principalmente pelo fato da criação de uma atmosfera de incerteza e também de muito medo dos twins, né? Dos gêmeos que aparecem ali, que nada mais são do que primos do Jabba, e eles querem o trono do Jabba, que foi tomado pelo Boba Fett. Então, esse momento de conflito traz um pouco o que eu já tinha comentado também sobre a série trabalhar com aquela ideia de sociedades de crime como os moldes, por exemplo, de um poderoso chefão. Então, isso é muito legal nesse núcleo presente, porque isso acontece justamente no momento presente. Mas o momento que eu acho que é fenomenal é
a passagem de tempo lá para o passado, com o Boba Fett aprendendo a lutar junto com o povo da areia e ele também oferecendo um auxílio para esse povo. Eu acho que uma das primeiras coisas que vale ressaltar aqui é como os diretores e os produtores decidiram dar um destaque pro povo da areia, que nunca teve assim um protagonismo. A gente tem no primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian, a gente tem um pouco disso, mas aqui a gente vê que o povo da areia realmente é desenvolvido. E a gente cria uma empatia com esse povo, a gente entende essa tribo não como apenas os malfeitores, os trogloditas, como era na trilogia original, quando a gente encontra eles pela primeira vez lá no episódio 4. Aqui a gente entende o povo como um povo que precisa sobreviver, que ataca muitas vezes como uma forma de defesa, porque tem medo dos invasores. E a gente começa a entender um povo que é um povo primitivo e que nunca teve o protagonismo necessário e agora está tendo um momento de, sim, ter uma certa atenção. Então, para mim, isso fechou muito bem com a proposta da série. Porque daí, quando eu falei sobre a homenagem aos filmes de faroeste, ao western, aí é que vem a questão do povo da areia representar aquele povo indígena, aquele povo nativo de uma região, e o Boba Fett representar um invasor que acaba se tornando um aliado e que se propõe a inclusive se tornar uma espécie de protetor daquela tribo, porque ele entende a importância daquele povo e entende a necessidade, o medo daquelas pessoas que estão ali, daquele povo que sofre muitas vezes por invasores que são muito mais agressivos do que eles mesmos, né? Então, essa parte do povo da areia eu achei fantástico, principalmente para a gente entender quem é o Boba Fett na segunda temporada de The Mandalorian, porque ele chega como um combatente, isso eu falo inclusive no vídeo do Boba Fett e falo também no vídeo de The Mandalorian, como o Boba Fett ele se tornou um combatente que não precisa de blasters, não precisa de bombas, de explosões, nada. Ele pega aquele bastão e ele destrói um grupo enorme de de Stormtroopers. E isso é muito legal, mostrando um personagem que tem muito mais habilidade do que apenas dar tiros e que também tem, claro, a sua importância. Mas eu acho isso com uma profundidade, uma força tão grande também que eu achei fantástico. E aí esse episódio mostra, só que de novo, é um episódio que explica isso, mas não explica de uma forma piegas, de uma forma simplória. A gente vê o desenvolvimento do personagem. A maioria do episódio é justamente esse momento passado. E isso eu achei muito legal, porque o primeiro episódio ele é bastante equilibrado. Ele fala tanto do passado quanto do presente do Boba Fett. E esse episódio não, ele já trabalha muito mais com o passado, com a jornada desse personagem até se tornar o personagem que a gente conhece hoje. E todo esse caminho, toda essa jornada faz muito sentido e traz muito poder para ele, para a gente realmente entender por que a gente tem que respeitar ele. Inclusive o final do episódio, quando ele, depois de acabar com aquele trem, acabar com aqueles membros da sociedade do crime, que isso é outra coisa, né? Ele vai trabalhar muito com facções criminosas nessa série. Mas depois que ele termina aquilo, a gente entende o que estava sendo muito batido nos trailers e já tinha aparecido no primeiro episódio que ele fala. Na fala dele que ele diz que o Jabba governava com medo e ele vai governar com respeito. E esse episódio mostra isso sem ser panfletário, sem ser verbalizado. Ele mostra justamente com a ação dele de deixar aqueles criminosos saírem de lá, aqueles contrabandistas saírem de lá e avisarem aos superiores deles que existe um novo líder, uma nova cara para liderar aquele povo e proteger o povo da areia. Eu achei isso fantástico. E aí, já que a gente já está falando, já que eu já mencionei os contrabandistas, a cena desse trem, a cena do trem é simplesmente arrepiante. Eu tô arrepiada agora de me lembrar dela, porque essa é uma cena que traz
muito a memória do faroeste. Cara, olhar aquela cena, ver eles lutando em cima de um trem, que é empolgante, que é uma cena que traz realmente uma energia muito legal, e ver aquilo dali tudo no universo de Star Wars é fantástico. É como eu disse, é um faroeste das estrelas. E eu achei isso fantástico pela referência, e uma referência que é posta ali, ela é subentendida, mas ela trabalha com muito respeito o gênero. E isso eu achei fantástico. Para mim, toda a sequência do trem é a melhor parte da série até agora, desses 2 episódios. O melhor momento é essa luta do trem. E é um momento que ele não vem de graça. Ele realmente tem uma construção e tem todo o momento de treinamento do Povo da Areia junto com o Boba Fett. Cara, é simplesmente fantástico como eles conseguiram encaixar de um jeito que a gente olha e a gente sabe. A referência é o faroeste. É o faroeste lá dos anos 50, 60. E eu achei isso de um cuidado, de um amor ao cinema, a construção de toda uma narrativa que, assim, me deixou realmente arrepiado. Eu ainda estou digerindo esse episódio porque ele realmente me empolgou de uma forma muito legal como cinéfilo, e como eu disse, eu não vivi essa época, mas olhar aquela cena e lembrar das histórias que os meus avós contavam, que desses bang bangs, como eles chamavam na época, tudo isso foi muito legal de assistir. Foi de uma nostalgia, de um cuidado, de um... Ah, simplesmente é um carinho muito grande. E pra mim, esse episódio já mostra que a série precisa ser apreciada, precisa ser conhecida, porque o livro de Boba Fett, que já é um personagem pouco conhecido, por que eu ia assistir essa série? Né? Existe muito esse estigma, esse questionamento, e aqui, pra mim, é por isso que eu vou assistir a série, porque ela, entre muitas coisas, ela é um respeito à saga e um respeito ao cinema, a um cuidado, um amor à construção do cinema. Enfim, eu acho que da minha parte era isso. Eu realmente admirei demais esse episódio e ainda tô chocado, ainda tô processando o episódio na minha cabeça. Tem várias cenas. O momento que ele tá naquela situação ali que ele recebe aquele lagarto, e ele começa a ter aquele momento alucinógeno, assim, e tem flashes da infância dele, tudo isso é algo que eu ainda acho que vai ser aprofundado. Eu aposto e vou ficar muito feliz se eu ver em algum episódio, em algum dado momento, o Mace Windu aparecer, tá? O Samuel L. Jackson já tá na Disney, né? Já tá como o Nick Fury da Marvel. Então, ele aparecer ali como um easter egg, como uma participação, pra mim seria assim, ó, a cereja do bolo, seria fantástico, formidável, de um amor à saga, assim, de um cuidado, de uma contemplação do passado de Star Wars, que eu acho que iria agregar muito, assim, uma participação curta, né? Não precisa aparecer muito, é só ele aparecer ali e mostrar todo o peso da perda do Jango Fett, a perda de um pai. Pra mim, isso aí fecharia muito bem a série. E aí, o que vocês estão achando? Vocês estão assistindo a série? Se não assistiram, por favor, façam um favor para vocês mesmos e assistam essa série, porque essa série tá realmente me surpreendendo. Eu já, como fã de Star Wars, eu queria ver algo interessante, mas eu tô vendo algo muito, muito emocionante e de um cuidado, de um carinho muito grande. Então, é isso aí, gente. Assistam The Book of Boba Fett. Mas antes de assistir, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui toda semana eu vou falar sobre o episódio, mesmo numa situação que nem agora, que eu improvisei aqui um cenário, improvisei uma montagem aqui, vai ter episódio comentado aqui pra gente conversar sobre a série. E também, quem tá assistindo gravado, deixa o comentário aqui embaixo, porque essa é uma série que vai trazer
muito dessas referências, muitas coisas que daqui a pouco eu não comentei aqui. Comenta aqui embaixo para que a gente expanda ainda mais essa visão pela produção de Star Wars. Também, se não me segue aqui nas redes sociais, já me segue lá no Instagram, porque eu também estou fazendo conteúdo direto. Agora o Trick Studios tem um Instagram próprio, então já segue ele, o link está aqui na descrição para entrar pro Trickverso. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo, até semana que vem com a live do terceiro capítulo de The Book of Boba Fett. Tchau, tchau, gente!